Primeira carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 1, de 17 até o 24. Carta do apóstolo Paulo aos primeiros Coríntios, capítulo 1, 17 até o 24. Leremos esse texto e depois vamos meditar nesse texto juntamente com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, 17 até o 24, assim diz a palavra do nosso Deus: Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, quanto os gregos buscam sabedoria. Mas agora pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Até o verso de número 24. Pai amado, nós agradecemos por esse momento tão precioso de estarmos na Tua presença, nesse culto a Ti. E precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude para entendermos a Tua palavra, e rogamos que o Teu Espírito Santo aplique isso ao nosso coração. É o que lhe rogamos, suplicando humildemente, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite pensar com vocês sobre a mensagem da cruz. Quero falar um pouco sobre isso. E quero começar fazendo aqui uma pergunta. E a pergunta é muito simples, para você pensar e responder para o seu coração. O que há de diferente na cruz de Cristo? Ela não foi a única. Eu digo isso, meus irmãos, porque muitos foram crucificados antes e depois de Jesus. Isso aconteceu. No próprio dia em que o nosso Senhor Jesus morreu, havia 2 crucificados, um à esquerda e outro à sua direita. Muitos dos primeiros cristãos, meus irmãos, também morreram crucificados, porque não negaram sua fé no nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a pergunta é: o que torna a cruz de Jesus diferente das demais? O que torna essa cruz diferente das demais? Porque a igreja primitiva não elegeu, ou a elegeu, na verdade, a cruz como seu símbolo. Os primeiros crentes, meus irmãos, poderiam ter adotado como símbolo, talvez, a manjedoura onde Cristo nasceu. Poderia ser uma sugestão. A estrela que guiou os magos para levar até o Salvador. Os pães que foram multiplicados, ou até mesmo o cálice da ceia e o túmulo vazio. Poderia ser isso. Mas a pergunta é: por que a cruz? A cruz, meus irmãos, de Cristo é única por causa da sua mensagem. Ela é única por causa da sua mensagem. É a mensagem que tem rasgado o tempo, a história e chegado até nós. Muitos no dia de hoje estão entendendo e rendendo-se a essa mensagem, colocando suas vidas diante de Deus. Talvez a semana foi produtiva para você e você teve a oportunidade de falar desta cruz, desta mensagem do nosso Senhor Jesus. Eu digo isso, meus irmãos, porque nós não podemos perder tempo diante das oportunidades.
Quarta-feira, nós estávamos almoçando com um grupo de missionários e estava ali reverendo Ronaldo Lidório e estava também na nossa companhia reverendo Antônio Mussac. E nós então acabamos o almoço e fomos embora. Eu fiquei para vir com o Mussac, pegamos um Uber para vir para a igreja e começamos a conversar sobre o Evangelho, porque é muito bom conversar sobre o Evangelho e falar da cruz. Quem dirigia esse Uber era um jovem de 25 anos, Vitor. O Vitor falou assim: estou ouvindo a conversa de vocês, desculpe interromper, eu preciso fazer um pedido para vocês. Eu disse assim: pois não, meu querido, eu gostaria que vocês orassem por mim. E então começamos a conversar, começamos ali a saber quem é aquele rapaz e assim por diante. Então disse assim: Mussac, você ora por ele? Eu falei: oro. E o Mussac orou desde o momento que nós começamos ali o translado até a chegada. Pegamos o contato daquele rapaz, dizendo assim: vem aqui a esta igreja que queremos falar da mensagem que nós cremos, a mensagem da cruz. Na porta ou na fachada da igreja foi colocada uma grande cruz vazia, onde nós estávamos. Eu disse: aquela cruz foi onde nosso Senhor Jesus morreu, e você precisa entender e compreender essa mensagem. Meus irmãos, muitas pessoas estão aí perambulando pelas ruas da nossa cidade, ouviram falar de Jesus, já ouviram falar da cruz de Jesus, mas ninguém nunca esclareceu para ele de fato o que é essa mensagem. O fato, meus irmãos, é que em 1 Coríntios capítulo 1, de 17 a 24, o apóstolo Paulo, meus irmãos, divinamente inspirado pelo nosso Deus, através do seu Santo Espírito, ele fala exatamente sobre a mensagem da cruz. Uma mensagem, meus irmãos, que é a própria essência da nossa fé, na qual nós não podemos esquecer. E nos últimos dias, nós temos lembrado de tanta coisa, falar de tanta coisa, compartilhado tanta coisa, e nós esquecemos de falar desta mensagem que liberta, que transforma, que muda o homem, e que é a mensagem que devemos pregar até a volta de Cristo, porque depois da volta de Cristo não terá mais a oportunidade de falar dessa mensagem. E diante disso, meus irmãos, eu quero expor esse texto pensando em algumas verdades. E a primeira verdade é que a cruz de Cristo, ou a cruz, tem uma mensagem que muitos rejeitam. Muitos nos dias de hoje rejeitam, estão rejeitando, por causa da frieza, por causa do ateísmo que invadiu seu coração, por causa das ideias e das narrativas do nosso tempo, que estão tentando enredar os nossos jovens, enredar as nossas crianças, até mesmo você que já é firme e forte. Então, para os intelectuais gregos, meus irmãos, a necessidade de um sacrifício para que Deus e os homens se reconciliassem parecia loucura. Isso parece loucura. Os intelectuais não entendiam, gente, isso parece loucura. Como é que Deus faz um negócio desse para reconciliar o homem a Deus? Então tem que morrer o seu único filho na cruz. Eles não entendiam isso, para eles era uma loucura isso. Contudo, meus irmãos, nós encontraremos Deus através dos nossos pensamentos, julgavam eles. Era a ideia desses queridos intelectuais gregos daquela época. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que por esse meio, o ser humano jamais encontrará Deus. O verso 21, se você observar, diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por causa da sua própria sabedoria. O mundo acha que sabe todas as coisas. O versículo continua: aprove a Deus salvar os que creem nela pela loucura da pregação. Muitos falam assim: esse bando de crente é louco, pregando uma mensagem de um homem que morreu na cruz, mas não sabem, meus irmãos, que esse homem ao terceiro dia ressuscitou. Não sabem que depois ele foi assunto aos céus, está à destra do Pai Todo-Poderoso, e que foi preparar toda uma estrutura a partir dele, juntamente com os seus discípulos, para organizar exatamente a igreja, que somos nós, portadora desta mensagem, a mensagem da cruz. Nós temos que pregar. Ninguém pregará essa mensagem por nós. É a igreja, é você que é a igreja,
que terá que pregar essa mensagem a tempo e fora de tempo. Ainda hoje, meus irmãos, há muitas pessoas que acham inteligente demais para acreditar na Bíblia ou até mesmo para aceitar a cruz. Por outro lado, para os judeus, com a mesma mentalidade prática, a ideia de um Messias crucificado era um escândalo. Isso na visão desse povo judeu. Isso é um escândalo, gente. Como é que um rei morre dessa maneira? Contudo, meus irmãos, a ideia deles é a seguinte: Deus jamais rebaixaria isso? Pensavam eles. Deus vai rebaixar esse ponto de entregar o seu único filho? Deus vai rebaixar esse ponto de fazê-lo morrer e, como diz o profeta que lemos agora há pouco, ser moído pelos nossos pecados? Ainda hoje, meus irmãos, há religiosos para os quais a cruz é um escândalo, pois estão pregando prosperidade e um cristianismo sem sofrimento. O que mais temos nos dias de hoje é um evangelho barato, um evangelho de água com açúcar, um evangelho que só fala de dinheiro e um evangelho que só fala que o crente não pode sofrer. Mas aonde se está na Bíblia, meus irmãos? Por isso nós cremos, nós pregamos, nós ensinamos e nós afirmamos que a Bíblia é para nós a única regra de fé e prática, e pregaremos essa Bíblia até a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Faremos isso. Então, meus irmãos, a cruz é empurrada para debaixo do tapete. Abra algumas redes sociais e veja, estão cantando muito, estão falando muito, mas eu pergunto, aonde está o nome de Jesus nisso? Aonde fala da cruz do Senhor Jesus? Há muita mensagem de autoajuda e pouca mensagem de ajuda do alto, como diz o próprio Reverendo Hernandes. Então, meus irmãos, o mais triste de tudo é ver que há igrejas e crentes que, devido a dois motivos apresentados acima, começam a envergonhar-se da cruz. Eles querem ser aceitos pela sociedade e pelos amigos, meus irmãos, querem ser politicamente corretos, e assim apagam a cruz de suas conversas e de suas pregações. A gente conversa sobre tudo, sobre futebol, sobre a escola, sobre política, sobre o tempo, sobre a cidade, sobre o desemprego, a gente conversa sobre tudo, mas a gente não coloca na nossa conversa a cruz. Meus irmãos, Deus tem despertado para isso. A igreja de Cristo precisa despertar para isso. Você não pode perder as oportunidades, e as amizades que você tem foram dadas por Deus para que você de fato faça esse link precioso de falar da mensagem da cruz, que transforma, que liberta o homem. Portanto, meus irmãos, nós não podemos nos envergonhar da mensagem da cruz. Não podemos. E de repente eu pergunto a você, como é que as pessoas aí fora conhecem você? Te conhece como aquele que fala da cruz? Te conhece como aquele que de fato crê no Senhor Jesus? Te conhece como aquele que de fato dá bom testemunho diante de Deus, da sociedade? Como é que é isso? Meus irmãos, vamos nos alertar para isso, porque a cruz tem uma mensagem que muitos rejeitam. Mas se rejeitar não é problema seu, é problema dele com Deus. O seu problema é falar desta cruz, ou desta mensagem da cruz. Mas uma segunda coisa que eu preciso pensar com vocês, meus irmãos, é que a cruz tem uma mensagem que salva. A mensagem da cruz, meus irmãos, ela não tem outra finalidade. Ela foi programada, organizada pelo nosso Deus, para que de fato fosse a oportunidade de que nós falássemos dela para libertar as pessoas. E para, meus irmãos, os que parecem, ou a verdade, os que perecem, a cruz pode ser taxada como loucura ou escândalo, mas para os que são salvos é de fato o poder de Deus. O verso 18 vai dizer assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus.
Nós temos que crer nisso. Nós temos que parar de ser religiosos só no domingo. Nós temos que ser crentes todos os dias, meus irmãos. Todos os dias. Todos os dias é um tempo novo, uma oportunidade nova de falar do nome de Jesus. E quando nós falamos de Jesus para aquele jovem ali, eu tenho certeza que não vou vê-lo mais. Mas peguei o pastor Wellington, um pastor evangelista. A igreja onde nós estivemos esses dias tem aproximadamente 50 pastores, e um dos pastores me tornou meu amigo. Não, eu vou fazer contato com esse rapaz e vou lhe apresentar a mensagem da cruz. Eu quero que ele fará isso, e vou ligar para ele depois para saber como é que está isso. Mas o fato, meus irmãos, é que nessa frase o apóstolo Paulo nos oferece um critério para distinguirmos quem está perecendo e quem está sendo salvo. Ou seja, segundo o escritor, os dois grupos podem ser avaliados segundo o posicionamento para com a cruz. Não existe um cristianismo sem cruz. Não existe. Pode até tentar inventar, pode até tentar falar, mas o cristianismo não existe sem a cruz, assim como não existe a salvação sem Jesus. Então, meus irmãos, temos que pensar nisso. Nisso se revela a sabedoria e o poder de Deus. É exatamente o verso 24. Mas os que foram chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse ensinamento, meus irmãos, do apóstolo Paulo é uma exortação a nós, dizendo assim: olha, seja para gregos, seja para judeus, pregue a Cristo, fale do nome de Jesus. Não se preocupe com o resultado, preocupe em fazer o seu papel, que é pregar o nome de Jesus. E por falar em cruz, talvez a nossa cidade seja uma das cidades que mais tem cruz. Já pararam para perceber? Um dia desse eu estive lá naquele alto, no mirante lá em cima, né? E cheguei lá, topei uma cruz. Assim, só faltou escrever Igreja Presbiteriana aqui, né? Cruz bonita. E ali eu orei, falei: meu Deus, essa cruz, que as pessoas que pararem aqui possam pensar na cruz, não no Jesus que está na cruz, mas no Jesus que já venceu a cruz e que está agora nos dando a oportunidade de entender a cruz e receber a cruz, no sentido de entender a sua mensagem e crer que nela podemos reconciliar com o nosso Deus. Então, meus irmãos, nisso se revela a sabedoria e o poder de Deus. Verso 24: podemos, meus irmãos, ter salvação e a certeza da salvação, há perdão para os pecados, há reconciliação entre o homem e Deus, e há uma realidade que se chama vida eterna. Já parou para pensar nisso? Vida eterna? A gente está tão envolvido com as coisas dos nossos dias, tão envolvido com os negócios no nosso tempo, tão envolvido com as redes sociais que nós temos, tão envolvido com aquilo que nós estamos cursando, se estamos doutorando, mestrando, MBA e vai por aí afora, que a gente está tão envolvido com isso que nós esquecemos da cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, quando cremos na cruz ou na mensagem da cruz, somos resgatados, meus irmãos. Temos que crer nisso. E você creu nisso um dia, quando Jesus te redimiu na pessoa dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é uma segunda verdade que você precisa entender. A cruz tem uma mensagem que salva, e salva mesmo. Mas é uma terceira verdade que eu preciso ainda pensar com vocês. Eu tenho aqui 4 verdades, e a terceira é que a cruz tem uma mensagem que conforta. Ou melhor, que conforta não, que confronta e que conforta também. Então existem coisas, meus irmãos, que só podemos saber que existem porque sei que houve uma cruz. Os historiadores, os arqueólogos, geólogos, eles todos afirmam: olha, a cruz passou por essa terra, Jesus morreu nela de verdade. Pela cruz, meus irmãos, eu sei que Jesus me ama,
Posso ser tentado a duvidar dessa mensagem ou dessa verdade nos momentos mais difíceis da minha vida. A gente, de repente, você está passando por um momento tão difícil na sua vida, que você fala assim, gente, será que eu estou crendo de fato na mensagem que liberta e que transforma? Pois está crendo sim. A cruz, ou pela cruz, meus irmãos, eu sei que Jesus se identifica comigo. Tenha certeza de que o Salvador me entende quando foi traído, abandonado, caluniado, injustiçado. Foi isso que aconteceu. Alguns dias atrás eu preguei aqui, no último domingo que estive aqui pregando, eu falei, Jesus estava orando, e ao orar, ele falou assim, gente, vamos orar comigo, porque está chegando o momento. E quando ele termina aquele momento de oração, ele falou assim, vamos acordar porque está chegando o traidor. Chegou a hora de enfrentar a cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, tenho a certeza de que o Salvador me entende quando sou traído, abandonado, caluniado, injustiçado, e sei que Ele, na verdade, vai ser solidário comigo nas minhas dores, até mesmo na minha solidão. Isso vai acontecer. Sei disso porque Ele passou por tudo isso na cruz. Ele passou por isso na cruz. Ali Ele sentiu o abandono do Pai. E Ele fala, Eloi, Eloi, por que me desamparastes? Ele fala isso. Mas Ele faz isso, meus irmãos, para cumprir a palavra de Deus a nós, nos dias de hoje. Eu sei disso, meus irmãos, porque Ele passou por isso na cruz. Pela cruz eu sei que há perdão para os meus pecados. Por pior que tenha sido a minha conduta, por mais indigno que eu tenha sido no meu viver, não existe pecado maior que o perdão. Nosso Deus perdoa, e perdoa mesmo, de fato e de verdade. O preço pago, meus irmãos, foi alto, o suficiente para cobrir qualquer ofensa, e isso diz a cruz, porque foi na cruz que Jesus fez isso por nós. Pela cruz, eu sei que há uma provisão para a vitória. O mesmo que as coisas pareçam fora do controle, o Senhor está no controle, ou está no comando. Eu já passei por isso. E tem hora que a gente tem essa sensação, que as coisas perderam o rumo, que as coisas não funcionam mais. A gente começa a questionar o poder de Deus, começa a questionar Deus, a existência de Deus. Meus irmãos, ainda que a derrota pareça inevitável, a vitória sorrirá no final. Precisamos crer nessa verdade. Afinal, o que aconteceu no Calvário foi exatamente isso. A cruz é magnífica mensagem do amor de Deus para nós, e a sua mensagem traz conforto para o nosso coração. Quando eu olho para a cruz, eu me sinto confortado, porque eu falo assim, meu Deus, isso me incomoda tanto, isso me leva às lágrimas, porque o amor de Cristo é tão grande por mim, que eu não tenho como oferecer nada a não ser o meu coração, dizendo, Deus, tenha o meu coração, me use como o Senhor quiser, na obra do Senhor, e assim por diante. Mas nós estamos tão preocupados com a nossa carreira, tão preocupados com o nosso trabalho, tão preocupados com as coisas mínimas que nós temos na nossa vida, que nós esquecemos de quem de fato devemos servir com a nossa vida e com o nosso coração. É Jesus. Tem alguns absurdos acontecendo no meio da igreja, meus irmãos, temos que tomar cuidado. Gente trocando Jesus por coisas banais. Coisas banais. Está faltando sensibilidade. Está faltando entender o que Cristo fez na cruz. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Deus tenha misericórdia de nós. A cruz é uma mensagem que conforta, e conforta mesmo. Conforta o meu coração, conforta o seu, e conforta o coração daquele irmão que nesse momento, no mundo onde a igreja está sendo perseguida, ele olha para a cruz assim, que bom que eu conheci a mensagem da cruz. Que bom que eu conheci. Eu quero finalizar aqui, meus irmãos, falando de uma última verdade. É que a cruz tem uma mensagem que desafia. Como assim, pastor?
Vamos pensar um pouco sobre isso. A mensagem da cruz, meus irmãos, tem o poder de confrontar os perturbados, mas também de perturbar os confortados. É uma troca mútua aqui. Para aqueles que estão angustiados, a mensagem da cruz tem o efeito de um abraço. Quando eu encontro com algumas pessoas, e eu tenho esse privilégio de encontrar com algumas pessoas, que até mesmo com você, que tem essa experiência com Jesus, você fala assim: pastor, que bênção é a cruz. Porque eu estou passando por luta, por dificuldade, estou passando por situações difíceis, mas a cruz é nela que eu tenho esperança, porque fala de Jesus, da salvação que tenho nela. Para os que estão, meus irmãos, acomodados, ela age como uma sacudida, porque tem gente demais na igreja acomodada, muito acomodada. Eu estive agora esses dias na maior igreja presbiteriana do Brasil, igreja de Manaus, e conversando com aqueles pastores, liderança, né? E eu fiquei assim: meu Deus, por que o senhor não faz isso lá na minha cidade? Eu fui atrás dos pastores. Como é que começou isso aqui? Ah, pastor, isso começou há algum tempo atrás, quando nós decidimos orar por nós, pela igreja e pela cidade. Eu disse: opa, tem uma coisa boa aí, orar por nós, orar pela igreja e orar pela cidade. Então, querido irmão, quando eu lhe chamo, quando eu lhe convido para orar, na sua casa, na sua rua, no seu carro, aonde você estiver, na igreja, junto com a gente, sem a gente, para você orar pela cidade, orar por esse lugar, é exatamente para que possamos experimentar dias de conversões. Dias em que você vai abrir a boca e vai falar assim: só Jesus salva, e vai ter alguém que se arrepende dos seus pecados, porque você não depende da sua, mas depende de Deus, que vai lhe usar com graça e com misericórdia. E olha, meus irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: não é fácil, porque orar implica em renúncia, orar implica em se quebrantar, orar implica em ter uma vida de santidade com Deus. Lembra do ano passado? Santificação. Esse ano estamos trabalhando aí com os irmãos: quem sou eu no corpo de Cristo? Você já descobriu quem é você no corpo de Cristo? Eu só sei que a cabeça é Jesus, o resto somos nós. Eu e você estamos juntos nisso. A gente precisa despertar para isso, meus irmãos, para que Deus nos abençoe segundo a sua vontade e a sua misericórdia. Então, queridos, caminhando um pouco mais, afinal Jesus disse que se eu quisesse segui-lo, deveria também tomar uma cruz. Tomar uma cruz. E sou por fim desafiado a levar uma vida de fé, uma vida de pureza, uma vida de amor, que esteja à altura do alto preço pago pelo meu Senhor Jesus comigo. Eu queria desafiar você nessa noite, nessa semana, a ler mais sobre a cruz de Cristo. Procure na Bíblia, use as suas ferramentas. E sim, essa semana lerei mais sobre a cruz de Cristo. Essa semana eu quero que essa mensagem mexa com o meu coração, para que eu possa falar desta cruz que liberta, que transforma, porque passa pelo nome de Jesus. Então, meus irmãos, essas verdades são preciosas. A mensagem da cruz: primeiro, a cruz tem uma mensagem que muitos rejeitam. Segundo, a cruz tem uma mensagem que salva, e salva mesmo. Terceiro, a cruz tem uma mensagem que conforta. E quarto, a cruz tem uma mensagem que desafia o nosso coração. Faça pequenas ações. Eu estava no aeroporto e quando passamos ali para entrar para o aeroporto, o colega passou por mim, daí a pouco ele arrancou do bolso um folheto, e levou até o cara que estava ali. Disse: meu amigo, me permita lhe dar aqui um folheto. E ele pegou o folheto.
E eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí, saindo do hotel, eu ganhei um livro falando de Jesus e falei assim, menina, como é que você chama? Ela falou, Ana Lu, atendente nossa lá, ficou com a gente atendendo lá a semana inteira. Ana Lu, vou te dar esse livro de presente para que você tenha a oportunidade de conhecer quem é Jesus. E ela agradeceu e ela ficou muito grata. As pessoas querem ouvir, meus irmãos, querem ouvir sobre Jesus. A gente é que cria as barreiras para ficarmos na zona de conforto e nos descomprometermos com esse Deus que nos liberta e transforma. Quem tem poder, autoridade para falar desta cruz é a igreja, você, querido. Você é o embaixador desse Jesus nessa terra. Não tenha medo de fazer isso, não tenha medo de viver isso. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo o seguinte: nós cantamos um hino agora há pouco, ou o hino que nós cantamos no início, né, Rude Cruz. Sim, eu amo a mensagem lembra disso? Eu fiquei perguntando assim, meu Deus, será que a gente canta por cantar ou canta pensando que estamos cantando? Será que amamos a mensagem da cruz de verdade? Será que os nossos jovens estão amando a mensagem da cruz? Será que os nossos adolescentes, as nossas crianças estão amando a mensagem da cruz ao ponto de entender que essa mensagem não deve ser deixada de anunciada um dia sequer? Ela é rejeitada por muitos, mas fala de salvação, fala de conforto e desafio. Ela é preciosa e ela é insubstituível. E a pergunta é: qual deve ser a minha atitude diante dessa mensagem? Primeiro lugar, preciso recebê-la. E se a recebo, preciso então o quê? Aceitá-la. Se a aceito, devo vivê-la. E se a vivo, o próximo passo é compartilhar essa mensagem. E se a compartilho, eu devo então relembrá-la. Então, meus irmãos, nessa noite o desafio para nós é: vamos receber, vamos aceitar, vamos viver, vamos compartilhar e vamos relembrar essa mensagem da cruz. Essa semana é a semana que você vai ler sobre a cruz. É a semana que você vai falar assim: Jesus, coloca no meu caminho pessoas para que eu fale desta cruz, para que eles possam entender a mensagem da cruz e entregar-se ao Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Vamos pensar nisso. Nós estamos agora, meus irmãos, diante dessa mesa preparada para cearmos, comermos o pão e bebermos do cálice. O que é que essa Santa Ceia nos remete? A cruz. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, estamos lembrando o quê? Da morte de Jesus que foi na cruz. E a gente faz isso todo mês para poder você não esquecer que você precisa falar desta mensagem da cruz. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. E Deus tenha misericórdia de nós. E derrame sobre nós a sua abundante graça e amor. E nos faça verdadeiros portadores dessa mensagem que transforma, que liberta, em nome de Jesus. Se você está parado mesmo, já estamos em agosto, hoje é 2 de agosto, né? Você fala assim, pastor, 2 de agosto, eu vou dizer uma coisa para o senhor: 2 de agosto eu não preguei para ninguém, não dei um folheto para ninguém, não orei por ninguém, não dei uma Bíblia de presente para ninguém, eu não fiz nada, o que eu faço? Vou pular da ponte? Não, meu irmão, não pula da ponte. Pule aos pés da cruz e se arrependa desses dias que você viveu sem pregar esta mensagem e peça a Jesus para lhe usar com graça, poder, no nome de Jesus. Faça isso, comece a partir de agora. Vamos finalizar o nosso ano aí com muitos pelos quais temos nessa cidade que precisam ouvir e crer na mensagem da cruz, crer no nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, no nome dEle, para a glória dEle. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, para nosso momento da celebração da ceia. Mateus capítulo 26, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 26.
do verso 26 até o 30. Fica de pé no seu lugar, só um minutinho para você descansar aí, vamos lá? De pé. Acompanhe a leitura de Mateus 26, do 26 ao 30, por gentileza. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Verso 30, leiam comigo por gentileza. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Que hino que cantaram, hein? Alguns chegam a dizer que tem alguns salmos que eles cantaram, eu não sei. Se assente por gentileza. O que falar numa noite como essa? Para que não seja mais uma noite simplesmente. Mais uma vez eu quero reafirmar, meus irmãos, que o Senhor Jesus se faz presente nesse lugar de forma espiritual. Como esteve conosco no mês passado, Ele está conosco hoje de novo, porque Ele é eterno, Ele está em todo lugar, em todo tempo ao mesmo tempo. E Jesus se faz presente aqui, meus irmãos, para abençoar o seu coração e fazer você lembrar com gratidão do que Ele fez por você. E você, ao comer do pão e beber do cálice, precisa lembrar disso. Deus, eu não merecia salvação, eu não mereço, na verdade, mas não é pelos meus méritos, é pela cruz, é pelo ato do Senhor na cruz. Então eu gostaria de pedir, meu Deus, que o Senhor nessa noite limpasse o meu coração e me tornasse apto a participar desta mesa, juntamente com os meus irmãos, na tua doce e bendita presença. Eu queria orar com você, pedindo a Deus que estivesse abençoando a sua vida e nos preparando para esse momento. Deus e Pai, nós te agradecemos pela orientação da tua palavra, que nos recomenda, ó Deus, a comer do pão e beber do cálice e fazer isso lembrando que de fato o Senhor fez, e fazendo isso, ó Deus, até que o Senhor volte. Por isso, Pai querido, nós rogamos ao Senhor que visite o nosso coração nesse instante, remova mais uma vez a impureza, a falta de perdão, a falta de amor, a falta de longanimidade, a falta de benignidade, a falta de amor, ó Deus, para com o meu próximo, para com o meu Senhor, que é o Senhor. Eu te peço, meu Deus, que me perdoe. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa o teu povo nessa noite, limpa o nosso coração e nos torna aptos, limpos, puros, para participar desta mesa com alegria. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. A tua presença é espiritual e é sentida por nós. Por isso, muito obrigado, meu Deus, porque tu és o Deus eterno, o Senhor todas as coisas, e ansiamos, ó Deus, estar contigo para todo sempre. Então, Pai amado, não nos deixe afastar dos teus caminhos, não nos deixe, ó Deus, perder o amor e a alegria da cruz, mas renove a nossa fé, renove a nossa alegria. Se há porventura, ó Deus, algum membro desta igreja agora desanimado, fraco na fé, abatido, triste, aborrecido, Pai querido, visita esse coração, anima-o novamente, ó Deus. Aonde ele estiver chegando o problema, que ele possa olhar para a cruz. Onde ele estiver vendo, ó Deus, que só há barreiras, ele possa ver que na cruz o Senhor rompeu as barreiras. Portanto, ó Pai, visita também os membros que são fracos na fé. Paulo nos alerta sobre isso e diz que no meio da igreja há muitos crentes que são fracos na fé, doentes espiritualmente na fé. E temos aqui no nosso meio, Deus, muitas pessoas assim, que decidiram no dia de hoje, ó Pai, trocar o banquete espiritual por delícias desse mundo, se é que eu posso chamar de delícias. Na verdade, ó Deus, as delícias estão na Tua palavra, está na Tua presença. Meu Deus,
Nesta hora eu me uno aos meus irmãos para rogar: visita, Senhor, esses corações, traga-os, ó Deus, para o meio da igreja. Pai amado, tem misericórdia. Pai querido, visita-os, ó Deus, nesta hora e muda a sorte deles, ó Deus, para que possam ser comprometidos, envolvidos na obra santa e bendita do Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, que mais uma vez consagre os elementos, ó Deus, do uso comum para o momento da ceia. Consagra, meu Deus, para que possa ser um momento em que, ao comer do pão e beber do cálice, possamos lembrar de que o Senhor não está nos elementos, mas o Senhor está presente espiritualmente. Estamos aqui lembrando da tua orientação: comer e beber até que o Senhor volte. Faremos isso, ó Pai, até que o Senhor volte. Não nos deixe desanimar, não nos deixe perder a fé, não nos deixe, ó Deus, perder a alegria de fazer isso. Rogamos, ó Deus, o teu renovo sobre a vida da igreja, a alegria do teu povo nessa hora. Traga perdão, meu Pai, traga alegria, é o que eu lhe rogo, a oração que eu lhe faço, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Os presbíteros aqui à frente, vou convidar o louvor que esteja também aqui, por gentileza, para nos ajudar. Os diáconos também aqui, por favor.